Paz de Jesus. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra comigo no Evangelho de Jesus, a qual escreve Marcos, no seu capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, a qual escreve Marcos, capítulo de número 5. Amém? Enquanto os irmãos estão achando o texto, eu agradeço ao pastor Carlos por essa oportunidade, a sua digníssima esposa, a sua família, que Deus os abençoe. Amém? Cumprimentando o pastor, eu cumprimento toda a igreja, todos os irmãos, obreiros que compõem essa igreja. Amém? Parabenizando pelo som novo, né? O som, para mim, é 40% de uma igreja. Se tem um som bom, o negócio desenvolve, a gente ouve melhor a palavra de Deus. Irmãos, fico feliz, aqueles que louvam, que adoram, né? Quem não gosta de louvar a Deus, um sonzinho com qualidade. Então, estou muito feliz de estar aqui, podendo inaugurar, pastor, esse som, né? Põe som na caixa aí, que hoje vai ser para tremer o inferno, amém? Minha esposa que está aqui comigo, Deus abençoe, levita do Senhor. Muito feliz em estar aqui com os irmãos. Irmãos, capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus, a qual escreve Marcos. Quem achou diz glória a Deus. O texto diz: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, o homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Outras traduções vai dizer prender. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O verso 10: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Verso 15: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Verso 20: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Amém? Fecha sua Bíblia, tome seu assento, glorificando
e exaltando o nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, o texto que nós lemos, conhecido de toda a igreja, de todos os irmãos, embora sendo um texto conhecido, é um texto pouco pregado e pouco ensinado para a geração que nós estamos vivendo. Esse texto contém alguns ensinamentos espirituais muito profundos para nós nos dias que nós vivemos. Se nós ler o capítulo de número 4 e no verso de número 35, nós vamos se deparar com um texto conhecido de toda a igreja. A epígrafe desse texto é: Jesus acalma a tempestade. Você vai ver no verso 35 que Jesus fala para os seus discípulos: passemos para o outro lado. O verso 36 diz que os discípulos deixam a multidão na praia e levam Jesus dentro do seu barco. Logo então, esse texto nos informa que na metade da sua viagem no Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, na metade dessa viagem, o texto diz que uma tempestade se levanta para parar a viagem de Jesus, para retroceder o barco que Jesus estava. A tempestade está soprando, os discípulos estão com medo, e Jesus, o texto diz que está na popa do barco dormindo. Quando os discípulos acordam Jesus, Jesus se levanta e Jesus usa duas palavras. A primeira é essa: cala-te, aquieta-te. O texto diz que o mar fica calmo, o mar fica tranquilo. Só que eu vejo nessas duas palavras que Jesus usa, que são palavras de autoridade, são palavras que Jesus se levanta com autoridade e ele ordena, são uma palavra de ordem. Jesus não podia ou não precisava ordenar, Jesus só precisava pedir para o mar, pedir para o vento para que se acalmasse. Mas Jesus usa essas duas palavras de autoridade, palavra esta que só era usada para expulsar espíritos imundos, o que dá nos entender nessa manifestação espiritual que Jesus está ordenando aos espíritos imundos que parassem de causar a tempestade. Pastor, por que os espíritos imundos não queriam que Jesus chegasse do outro lado? Porque o texto diz no capítulo 5, verso 1, que do outro lado existia um homem que tinha alguns atributos positivos. O texto diz que esse homem andava entre os montes. O texto diz que esse homem não tinha mais família. O texto diz que esse homem não tinha ninguém, era solitário, andava sozinho. O texto diz que esse homem quebrava grilhões, quebrava cadeias. O texto diz que esse homem vivia entre os mortos. Mas o texto também diz que entre as sepulturas, que entre os montes, esse homem clamava. O capítulo 5, verso 5 dá uma referência desse homem. O texto diz que ele clamava. A palavra clamor no original significa grito da alma, pedido de socorro. Só grita e clama aquele que não está conformado com a situação que está vivendo, lembrando que esse homem não tinha ninguém, lembrando que esse homem estava abandonado, lembrando que esse homem estava desprezado pela sociedade. Mas o texto diz que ele clamava, ou seja, o texto estava dizendo que ele não estava conformado com a situação que ele estava vivendo, porque só não clama aquele que está conformado com a derrota, com o comodismo, com a perca. Mas se tem um povo que veio clamar aqui essa noite, levanta a sua mão, porque eu tenho uma notícia: Jesus já está se aproximando. Oh, glória! Por essa razão que em Gadara, Jesus só liberta um homem. Ele foi ali apenas para libertar um homem, porque esse homem estava clamando. Oh, glória! Os demônios sabiam qual milagre iria acontecer. É por isso que a tempestade sopra. É por isso que o mar se levanta. Oh, glória! Quando o mar se levantar e a tempestade começar a soprar o teu barco, é um sinal que Jesus tem vitória para te entregar e que há um grande milagre. Oh, glória! Jesus acalma a tempestade, porque do outro lado existia um homem que clamava
que não estava conformado com a situação que ele estava vivendo. Ele andava entre os montes, perdido, abandonado e esquecido, mas a sua alma estava clamando. Oh, glória a Deus! Você pode tentar maquiar a situação, preenchendo a sua vida com prazeres humanos, com prazeres terrenos, mas quando a sua alma clama, não tem como disfarçar, a lágrima corre, você sente Deus, porque a tua alma tem sede pela palavra, pela glória. Oh, meu Deus! O texto diz que quando Jesus chega na praia, a Bíblia diz, capítulo de número 5, verso de número 6, e quando viu de longe, ele correu e adorou. Olha só que forte, os demônios não impediram ele de correr e adorar. Sabe por quê? É porque quando a sua alma clama, e quando você está na presença, você corre e adora. Os grilhões não te prendem, as cadeias espirituais não te prendem. É por essa razão que quando perguntamos para alguém que aceitou a Jesus, ele usa a seguinte expressão: eu não vi nada, eu só vi que eu estava de joelho dobrado na frente do altar. Sabe por quê? É porque a manifestação não vai impedir. Quando Jesus chegar na tua história e dizer: eu vim para te salvar, para mudar a tua história. Oh, glória! Ele corre e adora. E eu aprendo muita coisa com esse verso, porque ele adorou a Jesus. Interessante é que nesse verso aqui, quem adora não foi os demônios. Alguém diz, foi os demônios que adoraram, mas quem adorou foi o homem, porque o homem se prostra e ele reconhece que Jesus está ali para o dar vitória. Ele está reconhecendo a glória de Deus. Quando esse homem adora, ele está assinando o seu decreto de libertação, porque a libertação vem através da adoração. Só tem um jeito de ser liberto: adorando, exaltando, glorificando. Pastor, me prova na Bíblia. Quando Saul se endemoniava, o texto diz que os demônios dentro do seu corpo, ele ficava atribulado. Chamavam quem? Chamavam Davi. E Davi pegava a sua harpa, ele começava a dedilhar, ele começava a adorar, e os demônios saíam. A Bíblia diz no livro de Atos que quando Paulo e Silas estavam dentro de uma cadeia, preso em grilhões, eles fizeram o quê? Eles olharam e disseram: vamos adorar. E o texto diz que quando eles adoravam, eles foram libertos. A libertação só vem através da adoração. Se tem adorador, me dá o sinal. É hoje que Deus... Oh, meu Deus! Aleluia! Só tem um jeito de ter libertação: adoração, glorificação, exaltação. Porque quando você adora, você reconhece que você precisa de Deus. Quando você adora, você reconhece que você precisa que Deus te liberte. Não venha me dizer que nós somos 100% crente, irmão. Todo dia nós precisamos se converter e pedir que Deus nos liberte de alguma coisa que está nos afligindo. Então, se você adorar, Deus pode fazer um milagre. Adoração não é só na igreja, irmão. Adoração é nas madrugadas, quando você dobra o teu joelho no pé da sua cama. Adoração é quando você está lavando louça e está adorando, glorificando. Ninguém te vê, mas você está adorando. Cadê os adoradores? Levanta a mão, dá glória. Oh, meu Deus! O texto diz que ele adora, e o texto diz que Jesus desce do barco. Oh, meu Deus! Quando ele adora, ele atrai a presença de Jesus na praia. Lembrando que o barco era o púlpito que Jesus pregava. Quem está me escutando, dá um glória a Deus. O barco era o púlpito que Jesus pregava. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, livro de Lucas capítulo 5, o texto diz que Jesus entra dentro do barco de Pedro, e do barco de Pedro Jesus começa a ensinar. Jesus começa a pregar para uma grande multidão. O barco era o púlpito de Jesus. Só que existe algumas almas que não se ganham em cima de púlpito. Existe algumas almas que, para se ganhar
ganhar é necessário descer do púlpito, descer do barco e abraçar essas almas. Oh glória! Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós achamos que pregação só é em cima de púlpito, que louvor a Deus só é em cima de púlpito, mas existem almas que estão te esperando, e para se ganhar tem que descer do pedestal da lavacha. Oh glória! O texto diz que Jesus desce porque ele ouve um adorador. A adoração faz Jesus descer do altar, faz Jesus descer do barco, faz Jesus descer do céu. Oh glória! Porque o adorador, ele tem uma unção, ele tem algo diferente de atrair Deus para dentro da igreja, de atrair o céu para junto da terra. Você já notou que quando tem alguém adorando, parece que o clima fica gostoso? Eu estou dizendo adorador de verdade, não aqueles que cantam. Nossa geração está cheia de gente que cantam, mas eu estou orando para Deus a levantar adorador. O que é adorador, pastor? Adorador é aquele que adora Jesus não pelo aquilo que Jesus tem, mas pelo que ele é. Não adora Jesus apenas na bonança, mas adora no vale, na prova, na angústia, na tristeza, nos dias maus. Cadê o adorador? Jesus está descendo, é porque tem adorador. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem está falando essas palavras não foi Pedro, nem Tiago, nem João, não foi Mateus, foi os demônios. Os demônios estão dizendo: Jesus, nós conhecemos você, nós sabemos a tua genealogia, a tua história, sabemos que você verdadeiramente é Filho de Deus. Jesus na terra, ele não era conhecido como Filho de Deus. Jesus na terra, ninguém conhecia a sua genealogia. É por essa razão que um dia Jesus olhou para os seus discípulos e disse: o que dizes que eu sou? Alguns deles vão dizer: tu és o Elias. Outros vão dizer: tu és um grande profeta. Outros vão dizer: tu és um grande sacerdote. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que tu, Pedro, o que diz que eu sou? Ele vai dizer: tu és o Filho de Deus, o Messias. O meu Pai te revelou, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Ninguém conhecia quem era Jesus, até o sumo sacerdote chamado Caifás, quando Judas foi trair Jesus perante a noite, ninguém conhecia Jesus. Ele disse: eu preciso conhecer, e para mim saber quem é entre os 12, você vai dar um beijo no rosto de Jesus, para nós identificar quem é Jesus. Eles não conheciam quem era Jesus, mas os demônios conheciam ele, o mundo espiritual conhecia ele. O que eu aprendo? Eu aprendo que talvez os homens não te conhecem, talvez até o pastor não te conhece, mas você não veio buscar reconhecimento humano. Quem tem que te conhecer é Deus. Quem tem que te conhecer é os céus. Quem tem que te conhecer é o inferno. Quando você dobra o teu joelho. Oh glória! Sabe qual é o nosso problema, irmão? O nosso problema é que nós estamos preocupados com o que o pastor vai falar. O que o irmão vai pensar se eu louvar esse louvor que traz o povo a se converter. O que a igreja vai pensar de mim quando eu pregar essa palavra de exortação? Irmão, o teu negócio é com Deus. Quem tem que te conhecer é os céus. Você se apresenta para Deus, e é Deus quem te apresenta perante o povo. Quem adora, levanta a mão. Oh glória! Temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E o texto diz que eles rogavam que não o lançasse fora daquela província. Jesus estava na cidade de Gadara. Essa cidade fazia parte de uma conjunção de cidade, de 10 cidades
que davam a província de Decápolis, uma conjunção de 10 cidades. Essas cidades, elas não eram judias e nem tampouco israelitas. Essas cidades eram cidades romanas. Quando o romano vai fundar essas cidades para cultivar porcos, tanto é que judeu não comia carne de porco, os israelitas não comiam carne de porco, porque dado no livro de Êxodo, era imundo para Deus. Logo então os judeus não cultivavam, mas como os romanos consumiam esse tipo de carne, eles fundaram essas 10 cidades para que os gentios, para que os romanos que habitassem nela pudessem produzir carne de porco. E porcos naquela época valia muito dinheiro, valia muita prata, muito ouro. É por essa razão que hoje nós usamos a seguinte expressão: vamos quebrar o porquinho, porque veio desse tempo, veio do tempo dos romanos, simboliza riqueza, prata, ouro. Logo então eu entendo que eles disseram: não nos lance fora desta província. Que província? Decápolis. Sabe por quê? Porque longe de Decápolis os demônios não iriam sobreviver, porque longe de Decápolis estavam os judeus, estavam adoradores, estavam israelitas. Eles estavam dizendo: nós queremos ficar em Decápolis. Por quê? Porque nós somos demônios territoriais. Aqui nós mandamos, aqui nós exercemos o nosso reino, aqui nós dominamos. Quando Jesus chega lá, a primeira coisa que Jesus faz é tirar ele de Decápolis. Por quê? Porque quem vai dominar a história agora não é demônios, mas é esse adorador, é esse profeta. Levante a sua mão, levante, feche os teus olhos. Eu vim profetizar para a igreja e dizer para você: quem vai dominar a tua casa é você, adorador. Quem vai dominar a situação é você, adorador. Quem vai dominar o teu casamento não é a manifestação espiritual, mas é Jesus Cristo. A tua vida está no controle dele, a tua casa está no controle dele. Jesus está devolvendo o território. Quem crê, abra a boca, dá glória, exalte, mostra para o diabo que você veio adorar. Oh, glória! E o texto diz que havia uma manada de porcos, e eles fazem um pedido. Eles dizem: deixa-nos entrar nos porcos. Interessante é que quem fez o primeiro pedido não foi o homem, foi os demônios. Eu vejo os demônios pedindo algo para Jesus. Eu vejo os demônios expressando uma petição para o mestre, e eu vejo Jesus atendendo o pedido. Oh glória! Eu vejo Jesus atendendo o pedido desses demônios. Ele diz: então entra. Ele atende o pedido de demônios. Irmão, entenda uma coisa: se Jesus atendeu o pedido de demônios, que dirá um fiel? Que dirá um crente? Que dirá um adorador? Oh glória! O texto diz que o homem foi liberto. Os porcos se precipitaram por um despenhadeiro. Por quê, pastor? Porque os porcos não aguentaram a presença dos espíritos imundos. E eu aprendo muita coisa. Por que será que o ser humano, ele consegue ficar endemoniado? Como será que o ser humano consegue guardar dentro do seu coração tanta mágoa, tanta angústia, tanta tristeza, tantos demônios? Os demônios agem na mente, no coração, nas ações, nos atos, mas os porcos não conseguiram aguentar. Porcos que são imundos não aguentaram, eles ficaram atribulados e se mataram. Mas o ser humano aguenta. Oh glória, aleluia. Esse homem tinha dois atributos que identificavam que ele era possesso. Primeiro atributo, o texto diz que ele estava nos montes e nos sepulcros. Ele era acostumado a viver com mortos. Quem está me escutando da glória? Ele era acostumado a lidar com o defunto. E o defunto, ele só presta para uma coisa: ele só presta para ficar ali, ele não faz nada. A mente dele não funciona, o coração dele não funciona, ele não sonha, não faz projeto, ele não anda, não caminha. Esse homem estava acostumado a viver com defuntos, ou seja, acostumado a viver com gente sem perspectiva de vida.
gente desanimada, gente que não acredita num futuro melhor. Eu vim aqui pegar a Bíblia para você, irmão, dizer para você: se você anda com esse tipo de pessoa, que todo dia que você fala com ele, ele diz: eu estou tão desanimado, é só luta, é só prova. Deus não te fez para ficar parado, Deus te fez para você olhar para o teu futuro e dizer: hoje eu posso estar mal, mas amanhã vai ter vitória, vai ter porta. O segundo atributo que eu vejo nesse homem, o texto diz que ele quebrava as correntes. Toda vez que alguém vinha prender ele, ele não aceitava. Ele dizia: eu não vou ficar debaixo de autoridade de ninguém, eu vou quebrar as correntes. Oh meu Deus, oh glória. Eu vejo nesse homem que ele não aceitava ser liderado, dominado. E nós temos muito isso hoje em dia, pastores. Um obreiro que não aceita a correção do seu pastor, não aceita ser dominado, ele não aceita ninguém acima dele. Oh glória. Um filho que não aceita a correção do seu pai. É por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Por quê? Porque o pai e a mãe têm uma unção sobre os seus filhos. Deus deu uma autoridade tão tremenda para o pai e a mãe. Oh glória. Você já notou que quando a sua mãe diz: não vai naquele lugar porque vai acontecer isso, isso e aquilo, e você desobedece e vai e acontece? Oh Espírito. Mas se tu honrá-los, ele vai profetizar bênção na tua vida, e a tua vida será vitoriosa. Cadê os filhos que honram pai e mãe? Levante a mão e dê glória. Aleluia. Quando o teu pastor pedir algo para você, obedeça. Quando Jesus pedir algo para você, obedeça. Você está debaixo da mão do seu pastor e da mão de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou pregando para uma geração obediente, que obedece às ordens de Deus, e a tua vida vai ser de vitória. Oh glória. Esse homem é liberto. O texto diz que quando ele é liberto, acontece pelo menos 3 coisas com ele. Capítulo de número 5, verso de número 15. O texto diz que quando ele é liberto, acontece 3 coisas. A multidão vem para ver o que aconteceu. Por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai causar isso, vai atrair multidão. Porque te conheceram antes e agora querem ver se é verdade o que Deus está fazendo na sua vida. Será que é mesmo? É isso aí que Deus está fazendo. Deus está libertando, curando, batizando. Só que quando eles vieram acreditando que iriam encontrar ele da mesma maneira, pastor, do mesmo jeito, eles veem que o homem estava assentado. Eles veem que o homem estava descansando. E o texto diz que ele andava de dia, de noite, de dia e de noite, clamando pelos montes. Ele não tinha paz, ele não descansava, ele não tinha essa paz. Mas agora a multidão vê ele assentado. Irmão, você não precisa ficar atribulado, descansa. Fala para o teu irmão: descansa. Seja profeta, diz para ele: fica tranquilo, Jesus já chegou em Gadara. Fala para ele: descansa. Muita gente está pensando que você ainda está atribulado com o que está acontecendo, mas senta, fica tranquilo, quem cuida de você é Deus. Oh meu Deus. Eles viram a primeira coisa que acontece na vida de quem é liberto: descansado, tranquilo. E eles veem a segunda coisa: ele estava vestido. Oh meu Deus. Ele estava vestido. O que é isso, pastor? O texto diz que entre as penhas e os montes ele se feria, suas vestes eram rasgadas, e quando não andava nu, outras tradições vai dizer que ele andava nu perante os montes, mas aqui ele está vestido, porque quando Jesus te chama, te liberta, ele te dá uma vestimenta nova. Quem olha para você entende e olha e diz: ele é diferente. Alapacéria, cadê o povo diferente? O mundo está olhando para você e está vendo o que Deus está fazendo na tua vida. Tem vestimenta, tem Urabaxá.
A multidão vê esse homem primeiro assentado, segundo vestido, e terceiro em perfeito juízo. Capítulo 5, verso 15. Em perfeito juízo. Ai, Espírito Santo. Porque antigamente ele tinha força, antigamente ele tinha poder em suas mãos, ele quebrava correntes, mas ele estava usando essa força para uma coisa ruim. Só que agora o povo vê que ele estava em perfeito juízo. E o texto diz que eles temeram. Sabe por quê? Porque sabiam que ele tinha capacidade, só estava usando de forma diferente. Ah, Espírito Santo, o que Deus vai fazer na sua vida, isso aqui é profético, só vai receber quem crê. O que Deus vai fazer na sua vida, muita gente vai ficar com medo, porque sabe que você tem potencial, sabe que você tem unção, sabe que você tem chamado. Jesus está te dando estratégia. Ah, glória! Jesus está te dando sabedoria, e muita gente vai ficar assustado pelo que Deus está. Oh, glória! Eles ficaram com medo. E o texto diz que contaram o que fizeram acerca dos porcos. Aqui está a chave da questão. Porque colocaram o milagre e a perca do milagre. Colocaram o que Jesus fez e o gasto que foi gastado pelo que Jesus fez. Em vez de escolher o milagre, eles deram atenção para o gasto. Deram atenção pelo aquilo que foi gastado para que uma alma fosse salva. E eles disseram: Jesus, sai das nossas terras. Jesus não fala nada porque Jesus é educado. O texto diz que Jesus vira as costas e vai entrar no barco. Quando Jesus entra no barco, aquele que foi liberto clama: Jesus, deixa eu ir contigo. Interessante que todos os milagres que Jesus fazia, Jesus libertava, curava e dizia: tome a sua cruz e segue-me. Só que nesse texto Jesus olha para aquele homem e diz: não, você vai ficar em Decápolis e vai contar a tua história. E eu aprendo muita coisa. Por quê? Porque em primeiro lugar, Jesus atendeu o pedido de demônios. Segundo lugar, Jesus atendeu o pedido do povo da cidade que disse: sai das nossas terras. Só que o pedido de um salvo, de um escolhido, de alguém que merecia, Jesus não atende. E isso traz confusão na nossa mente. Por que Jesus abençoa B, abençoa C, que às vezes nem crente não é, e o crente fiel que está buscando, que está clamando, Jesus não abençoa? Sabe por quê? É porque Jesus queria que ele contasse a sua história. Essa era a primeira vez que Jesus entrou em Decápolis, e Jesus precisava de alguém para contar a sua história. Sabe por quê, irmão? Porque podem não te aceitar na mesma hora, podem não querer ouvir a sua palavra, isso aqui é profético, pode não querer te olhar, contemplar você, mas vão ter que engolir o que Jesus está fazendo na sua vida. A tua história não tem como contradizer. Oh, glória! Porque a perseverança gera ação. Fala para o teu irmão: a perseverança gera ação. Então persevere no milagre, persevere em ser fiel, persevere em ser crente, porque há uma terra que Deus vai colocar na sua mão. Pastor, os meus não vão me ouvir. Seja fiel e crente, que eles estão olhando para você. Vocês vão ganhar eles. Você vai ganhar eles. Ah, Espírito Santo, o texto diz, no capítulo de número 7, verso 31. Esse texto traz a menção quando Jesus retrocede depois de algum tempo em Decápolis. Capítulo 7, verso 31. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi ao mar da Galileia,
pelos confins de Decápolis. Ele retrocede mais uma vez para Decápolis. E olha que diz o capítulo 8, verso 1: naqueles dias, havendo uma grande multidão, oh glória, aleluia, havendo uma grande multidão, a segunda multiplicação dos pães e peixes para mais ou menos 15 mil, Jesus fez em Decápolis. Por que que tinha 15 mil? É porque lá ficou um missionário, um profeta, um adorador. Fala pro teu irmão, você vai ganhar uma multidão. Não desanime. Conte a tua história, o que Jesus fez na tua casa, na tua vida, na tua família. Oh glória, não guarde para si, mas vai contando história, vai contando história. Conta a história nos valados, conta a história na sua casa, conta a história na tua rua, conta a história no teu bairro. Há uma multidão. Oh glória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir que a igreja venha aqui na frente, quero orar por você. Amém, irmãos? Vem glorificando a Deus. Vem adorando a Jesus. Vem adorando a Jesus. Enquanto você adora, Jesus desce do barco. Quem vem aqui para adorar, dá um melhor glória a Deus para Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Só há uma coisa que faz Jesus descer do barco: adoração. Só há uma coisa que faz Jesus se manifestar: a adoração. Eu não sei o que aconteceu nessa semana. Talvez você diz: pastor, está chegando a Páscoa e só tem prova na minha vida, só vale. Mas hoje é uma oportunidade de você dar um tapa na cara do diabo e dizer: eu vim para adorar o meu Jesus. Enquanto você estiver adorando, descansa. Enquanto você estiver adorando, fica tranquilo, porque Jesus está cuidando da sua vida. Fecha os teus olhos, levanta as suas mãos, começa a falar com Deus. Diga: Deus, desce do barco por mim. Diga: Deus, vem libertar a minha vida. Diga: Deus, vem me encher do seu poder. Diga: Deus, eu quero sair daqui acreditando que o milagre já está. Adora Jesus. Adora Jesus. Adora Jesus. Quem é adora que Jesus. Que a estrada está chegando ao fim. Não sabe dos planos traçados que Deus tem contigo. Você foi aprovado, você foi ungido, capacitado para vencer. Os obreiros desçam e orem por o povo. Por fora, Deus te vê. Pode orar, em nome de Jesus. Ore pelo povo. Deixa Deus dar profeta, ora pelo povo. Deus lê pensamento. Vai adorando a Jesus. Simplesmente em um sopro ele abala o mundo. Faz dono de nada, ser dono de tudo. Porque ele é Jeová e ele está aqui pra apagar o seu passado e mudar a sua história. O seu velho diário ele rasga agora e declara você campeão. Ele está aqui, sinta agora a sua glória, poder e unção. Tem uma tropa de elite te jogar no chão, porque você é campeão. Cadê os campeões? Se manifeste!
seu velho diário ele rasga agora e declara você campeão. Ele está aqui, sinta agora sua glória, poder e unção. Tem uma tropa de elite te jogar no chão, porque você é campeão. Oh, glória! Porque você é campeão. Só os campeões, aplauda Jesus e dê pelo menos 3 glórias bem alto para Jesus. Oh, glória!